Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês. Estamos vendo nas redes sociais movimentos muito importantes, quando as pessoas começam a falar sobre tributação e culpam o presidente da República. Na verdade, as pessoas não sabem o que estão falando. As pessoas gostam de beber a expulsão viscosa e de objetos de estômago dos políticos. Eles adoram beber isso da esquerda, porque a esquerda não sabe nem o que diz. Eles leem, mas não compreendem. Eles leem, mas não compreendem. São analfabetos. São analfabetos. E essas pessoas, elas se encontram no poder. Se encontram no poder falando coisas que não devem, pondo em prática de suas cabeças, correndo, fugindo das regras da nossa Constituição e fazendo com que as nossas instituições possam atendê-los em meio a pedidos jurídicos e ações judiciais, ações coletivas. A gente tem assistido isso dia e noite. É preciso que as pessoas venham compreender e que pare de comer essa nojeira desses políticos de esquerda. É senador, é deputado, é estadual, federal, é vereador. Pare de comer essa nojeira desse povo. Eles não sabem o que diz, não sabem o que falam e nem sabem o que pensam. Eles têm um esquema, uma estrutura ao qual eles obedecem um poder central. Eles só querem o poder. Vamos fazer tudo para estar no poder. Se pudermos liquidar qualquer pessoa que possa servir ou que esteja a serviço do bem, a gente liquida. E as pessoas, o povo, seja ele que adoradores dos partidos de esquerda ou não adoradores, não interessa para eles. O que interessa é eles chegarem aonde? No poder. Os analfabetos funcionais, eles fazem esse papel exato. Exato. Tem muitos deputados e senadores que aprovam coisa porque lei não entende e quando vai ver beneficiou ao Brasil. Eles não sabem. Não sabem. Eles não sabem. Eles falam, eles são educados via Google. Você diz assim, o que é isso aqui? Aí eu diz uma palavra, aí o Google dá, aí eles relatam aquilo. Mas eles são analfabeto funcional. Ler, mas não entende. Quando fala de nazismos, fascismo, e são muitos. E as palavras dele têm uma coisa que anula todo o conhecimento. É como se eles falam, as pessoas quebram as regras e põem aquilo no lugar e as pessoas só entendem o que os partidos de esquerda falam. Qualquer coisa que possa ter regra, não pode mais seguir. Só enquanto é com os outros. Porque quando é com você, eu duvido que você não grite. Então nós estamos falando sobre uma coisa simples. Falando sobre reforma tributária. Estamos tendo no Congresso Nacional uma reforma tributária que parou desde o ano passado. Parou as PEC, que fala do imposto único. Mas com a velocidade, tanto o STF como a CPI pede urgência em resposta. O Supremo Tribunal pediu de urgência que o presidente Jair Bolsonaro pudesse justificar em 10 dias por que as urnas são fraude, dando prazo de tempo para pensar. O mesmo Supremo Tribunal falou também com um dos beneficiados do acordo que houve com o presidente da casa, que o reduto dele é o Denox, né? Que era de 840 milhões, foi para 2 bilhões, está muito feliz. E agora é a Sudene. E as pessoas não estão compreendendo. Pensam que eles estão beneficiando, deixando de beneficiar. Porra, mentira, gente. É porque o presidente da Sudene ou algum pessoal da Sudene faz parte do bloco do Senado. Só isso, meus queridos. Não tem nada demais. Tem que ter dinheiro para esse povo. Voltando às tributações, como o povo brasileiro não entende muito bem, não lê a Constituição, não tenta se informar, mas come, vou repetir de novo, come da expulsão viscosa de objeto do estômago dos políticos de esquerda, então as pessoas só vivem com esse pensamento, comendo isso, comendo essa coisa nojenta. Já é nojento ser de esquerda, imagine comer o que eles
possa expulsar do seu estômago. Você imagina isso? Mas eu vou explicar para você o que acontece dentro da Constituição Federal. Daqui. A nossa Constituição Federal, eu duvido, senador, deputado federal, ou seja você do escambau de esquerda, que você possa questionar comigo em relação a isso aqui. Eu duvido. Nem você que gosta de comer isso aí que eu acabei de falar, tá? Vamos lá. Vamos ao artigo 155 da nossa Constituição, nossa Carta Magna. Isso você não entende porque provavelmente você não lê. Seção 4 dos impostos dos estados e do Distrito Federal. Artigo 151. Compete aos estados e ao Distrito Federal instituir imposto sobre, inciso 1, transmissão, causa mortes e doação de qualquer bens ou direito. Tudo que você produz, tudo que você vende, tudo que você compra, tudo que você, se comprar um carro, um pneu, um parafuso, você paga o imposto. E eles são, vamos ler de novo, eles são de atributos do Estado, tá bom? 2. Operações relativas à circulação de mercadorias sob prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, e ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Tudo que você imaginar, transporte, combustível, diesel, tudo tem um imposto federal e tem um imposto estadual que é incidido no ICMS. Quando você vê um imbecil falando que o governo federal aumentou o combustível, aumentou o gás de cozinha, aumentou a gasolina, ele não sabe o que está falando. O ICMS é tratado pelos governadores de estados e distritos federais. O que aconteceu foi que uma vez essa canalice foi alcançada. Por exemplo, quando os impostos não pode ser reduzido nos estados, que tem que ter uma reforma tributária, e a reforma tributária chama reforma administrativa. Esses políticos dos últimos 20 anos, ele começou a inchar o estado, sabe? Inchar. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, desde Céu de Castro, o vice era o Pimentel, depois entrou o Pimentel, foi reeleito Pimentel, e foi jogando gente na prefeitura. E depois de governo de estado. E foi jogando. Os impostos, o gás de cozinha, por exemplo, ele custa R$48. O imposto de ICMS sobre esse produto é 50 e chega até mais em alguns lugares. Então esse dinheiro é para pagar o inchado desses canalhas que colocaram essas pessoas lá. Eles não têm culpa não. Eles precisavam, mas eles colocaram. Mas como um benefício, o dinheiro tinha que retornar para eles. E essas pessoas têm o direito de votar. Isso está na Câmara, isso está na Secretaria, está nas estatais, está nas autarquias municipais, estadual. Você não tem uma ideia de quanto você sustenta esses vagabundos. Você não tem uma ideia o que é sustentar essas pessoas. Com dinheiro que você... Aí vem esses canalhas falar simplesmente, o fulano de tal está errado, sem antes ler isso aqui. Eu quero que você me questione sobre isso aqui. Eu quero que você me questione sobre isso aqui. Sobre isso aqui. Você, deputado federal, senador, seja o escambau que você seja, me questione sobre isso aqui que eu estou falando. Pergunte se eu estou mentindo. Então vamos lá. 3. Propriedade de veículos automotores. Você que tem veículo, você paga mais imposto de ICMS do que mesmo no imposto federal. Tá? Imposto previsto no inciso 1. Quer que eu leia o inciso 1 de novo? Transmissão, causa morte, doação de qualquer bens ou direito. Inciso 1. Aí vamos para o parágrafo 1 do inciso 1 do parágrafo 1. Relativamente aos bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado a situação do bem ou do Distrito Federal. 2. Relativamente ao bem imóvel, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processa o inventário ou arrolamento ou tiver domicílio do doador ou do Distrito Federal. Inciso 3. Terá competência para sua instituição regulada por lei complementar. A. Se o doador tiver domicílio ou residência no exterior.
Vamos para o 4. Terá sua alíquota máxima fixada pelo Senado Federal. É aqui que você tem que compreender a coisa. No parágrafo 2. No parágrafo 2, inciso 1. Vamos ver se você consegue compreender. Aqui está escrito o parágrafo 2, Senado Federal. Não sei se você está vendo, mas é aqui. Tá? Vamos lá. Inciso 1 do parágrafo 2. Será não cumulativo, compensando-se que o fato devido em cada operação relativa à circulação de mercadoria ou prestação de serviço com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo Estado ou pelo Distrito Federal. A inserção ou não incidência, salvo determinação do contrário da legislação. Vamos aqui no 5. É facultado ao Senado Federal a estabelecer a alíquota mínima das operações internas mediante a solução de iniciativa de 1/3 aprovado pela maioria absoluta dos seus membros. Para que possa mudar a alíquota do ICMS dos estados, é preciso que as pessoas compreendam que o Senado Federal possa votar 1/3 ou a resolução iniciativa de 1/3 aprovado pela maioria absoluta do Senado. Tá? B. Fixar a alíquota máxima nas mesmas operações para resolver conflitos pacíficos que envolvam interesses de Estados mediante a resolução iniciativa por maioria absoluta aprovada nos 2/3 de seus membros. Para se fazer essa mudança é preciso que se tenha essa alteração. Você acredita que os senadores de cada estado, gostariam de mexer nisso? Gostariam de mexer nos seus redutos? Esses corruptos que estão aí? Essa casa nojenta que estão aí? Então pare de promover mentira a um povo já sofrido, mal informado, porque você contribui para a canalice desses políticos. Você está comendo daquilo que está expulsando viscosamente do estômago, objeto do estômago. Você está comendo isso, você está distribuindo mentira. Você tinha que ter vergonha na cara. Tinha que informar o povo corretamente. Você tinha que ler isso aqui. Salvo deliberação do contrato do Estado do Distrito Federal, nos termos dispositivos do inciso 12 da letra G, as alíquotas internas nas operações relativas à circulação de mercadoria e na prestação de serviço não poderão ser inferiores à prevista para operações interestaduais. Nas operações e prestações que destinam o bem e serviço ao consumidor final, contribuinte ou não do imposto localizado nos estados, adota-se a alíquota interestadual e caberá ao estado de localização destinatário do imposto. Eu posso explicar isso depois, você não entendeu mesmo. Tá? Então, essas manobras, essas coisas que a gente vê as pessoas falando, o responsável é o presidente. O presidente Bolsonaro não tem nem condições, ele só pode incentivar ou reduzir os impostos a qual ele tem o direito de reduzir. Ele reduz o imposto federal e faz uma manifestação ao Senado para que os senadores, representantes dos estados, possam compreender, contribuir, ou mesmo possa votar medidas que possam alcançar, ou eles possam determinar uma alíquota para os estados. Me responda se eles vão fazer isso. Você não sabia disso, né, claro? Você não sabia, né? Você sabe comer a expulsão viscosa de objeto estomagal desses políticos safados e ladrões que você admira tanto. É isso que você sabe fazer. Mas isso aqui você não sabe, criança. Você não sabe nem para onde é que vai. Pare de mentir. Pare de enganar. Pare de ser enganado. Esse povo quer você pobre, na miséria. Esse povo quer você de joelhos. E quer, entre aspas, os que se dizem doutores, é porque você tem um outro interesse. Você é outro patamar. Depois eu vou falar do seu patamar. Estou falando dessas pessoas que estão aí contribuindo para os canalhas, envenenar mais ainda a mente das pessoas desprovidas de qualquer conhecimento e que a única arma que tem é o voto. Conscientiza do voto.
para que essas pessoas não possam permanecer no poder. Esses senadores que votaram contra o saneamento básico, essas pessoas têm que ser expulsas da vida pública. Esse é o meu ponto de vista. Um abraço a todos e até mais.